Shabbat Shalom. Nós vamos dar continuidade hoje sobre o estudo da porção da Parashá. A Parashá de hoje, ela fala de 3 temas, que são temas um tanto complicados, porque não existe uma explicação lógica, nem os sacerdotes, levitas, nem tampouco os rabinos, durante todos os séculos, tiveram uma resposta que convencesse a todos. É a porção Hukat, depois nós temos a serpente de bronze, e finalmente nós temos Balaão e Balaque. Mas antes de iniciarmos, eu vou fazer aqui esta brahá, essa bênção. Acompanhe conosco. Bem-aventurado aquele que teme Adonai e anda nos teus caminhos. Bem-aventurado os que guardam os seus testemunhos e que buscam com todo o coração. Regozijai-vos em Jeová, vós justos, pois aos retos convém o louvor. Cantai um cântico novo, tocai bem com júbilo, porque a palavra de Jeová é reta, e todas as suas obras são fiéis pela palavra. Foram feitos os céus e todo o exército dele pelo espírito da boca. Ele ajunta as águas do mar como no montão. Põe os abismos em depósitos. Tema toda a terra a Jeová. Temam-no todos os moradores do mundo. Porque falou e foi feito. Mandou e logo apareceu. Bem-aventurada a nação cujo Deus é Jeová, e o povo a qual escolheu para a sua herança. Jeová olha desde os céus e está vendo todos os filhos dos homens. Do lugar da sua habitação contempla todos os moradores da terra. Ele é que forma o coração de todos eles, que contemplam todas as suas obras. Não há rei que se salve com a grandeza de um exército, nem o homem valente se livra por muita força. A nossa alma espera em Jeová. Ele é o nosso auxílio, é o nosso escudo. Ele é o único que continua e mantém a bênção para o seu povo. E o povo muitas vezes se afasta dele por coisas tão insignificantes. Normalmente, quando Deus tem uma revelação para o seu povo, para trazer luz sobre um tema, as pessoas começam a cambalear. Eu tenho visto muitas pessoas que falam comigo: eu nem sei o que aconteceu, eu ia assistir a live, a hora que eu vi eu estava dormindo. Eu perdi a hora. Por quê? Porque hoje nós estamos passando num momento de transição espiritual. Nós estamos trazendo revelações que Deus tem feito ao povo de Deus. E as pessoas estão tão acostumadas naquele sistema religioso que já está aí há séculos, que é aquela coisa, aquele arroz e feijão sempre aquilo. E quando começa a surgir revelações espirituais maiores, dá a impressão que as pessoas têm um pouco de medo. Vivemos numa época que nós temos que olhar para os fatos, o que está acontecendo no mundo. Nesse dia que teve o Jogo do Brasil, no mesmo horário, teve aquele terremoto terrível na Venezuela e em mais 4 lugares do mundo, todos separados, e nenhum teve ligação um com o outro. O Senhor Yeshua disse que quando ele estivesse para voltar, um dos sinais seriam terremotos. Haverá terremotos, pestes, fome. E nós vemos os sinais se cumprindo como nunca. Inclusive brasileiros pereceram lá na Venezuela. Um piloto da Gol, que estava no hotel na hora que estava assistindo o jogo, o prédio caiu. Um pastor que estava visitando uma igreja, também o prédio caiu. Enfim, sem contar os milhares de desaparecidos, que são mortos naturalmente, passa dos 50 mil. Só que hoje nós estamos tão insensíveis, quando a gente fala morreu 50 mil, 50 mil, como se fosse 5 pessoas, como se fosse uma pessoa. A nossa falta de sensibilidade faz com que as coisas
mais importantes das Escrituras Sagradas, que é nos prepararmos para estar na presença do Criador, fique em segundo plano. A Bíblia fala que a volta de Yeshua seria como nos dias que antecederam o dilúvio. Então eu convido vocês todos a pensar comigo como seria a reação de vocês se vocês vivessem naquela época. De repente, uma pessoa, um homem, um senhor, resolve construir um barco de dimensões gigantescas. Não era um barquinho. Ele tinha, se não me falha a memória, 150 metros de comprimento, acho que 25 ou 30 metros de largura, mais 15 de altura. Então, era um barco do tamanho desses que fazem turismo aí enorme. Caberia milhares de animais lá e muita gente. Só que as pessoas passavam, olhavam e não se interessavam. Elas estavam mais preocupadas com o que iam fazer no dia seguinte, qual a festa que iriam celebrar, qual as distrações que iriam fazer, como hoje. As pessoas estão mais preocupadas não em buscar uma resposta para as suas ansiedades, para as suas inquietudes em Deus. Outros se entopem de remédios para tirar a sua depressão, a sua angústia. Quando a única alternativa de nós nos libertarmos dessas coisas é estarmos na presença de Deus. As pessoas têm todo o tempo do mundo, mas para Deus não tem tempo. Israel não foi diferente. Em Números, capítulo 19, começa esta porção de Hucat, que é uma porção que não tem muitos detalhes, é uma porção que não tem uma explicação lógica, porém ela tem um significado extremamente importante. A novilha vermelha, ela vive nas manchetes das redes sociais. Ah, porque apareceu uma novilha vermelha em Jerusalém. Ah, porque o terceiro templo vai ser reconstruído. Mas tudo aquilo ali é fake news, tudo aquilo ali é uma interpretação errada do que foi e do que é a novilha vermelha. Vamos para a leitura? 19, versículo 1. E o Senhor falou a Moisés e a Arão, dizendo: Este é o estatuto da lei que o Senhor ordenou, dizendo: Dize aos filhos de Israel que me tragam uma novilha ruiva, sem defeito e sem mancha, e que nunca tenha levado jugo. E a dareis a Eleazar, o sacerdote, e ele tirará para fora do acampamento e a degolará diante dele. Eleazar, o sacerdote, tomará o seu sangue com o dedo e com ele espargirá à frente do tabernáculo da congregação e fará isso 7 vezes. E alguém queimará a novilha perante os seus olhos, o seu couro e a sua carne, e o seu sangue, com o seu excremento, tudo queimará. E o sacerdote tomará madeira de cedro e esopo e carmesim, e os lançará no meio do fogo da novilha. Então o sacerdote lavará suas vestes e banhará sua carne em água, e depois entrará no acampamento, e o sacerdote será imundo até a tarde. E aquele a que queima lavará suas vestes com água e banhará sua carne em água, e será imundo até a tarde. E o homem que estiver limpo recolherá as cinzas da novilha e as porá fora do acampamento em um lugar limpo, e ali serão mantidos para a congregação dos filhos de Israel, para a água da separação. Isso é uma purificação pelo pecado. Deus dá uma ordem, mas nesse caso, ele não dá detalhes qual seria o objetivo. Você vê que o sacerdote era Eleazar. Miriam já tinha morrido. Arão tinha morrido. Deus já tinha dito para que fosse feita essa purificação, porque eles estavam de luto. Os rabinos, os sacerdotes, eles nunca tiveram uma visão correta do que significava essa novilha vermelha. Sabemos que era para a purificação.
Mas nós podemos fazer uma ligação dela com o Messias. Ela deveria ter uma idade de 1 ano, deveria ser pura, totalmente sem manchas, nunca poderia ter sido colocado um jugo. Se nós levarmos em consideração que Yeshua nunca pecou, o jugo é pecado, nunca pecou, ele era puro. Se considerarmos isso, e diz também aqui na leitura que Eleazar deveria levar esta novilha para fora do arraial, para ser sacrificada. E Yeshua foi sacrificado fora dos muros de Jerusalém. Porém, os judeus, eles não querem fazer essa ligação com o Messias, porque senão eles teriam que reconhecer que ela indica a purificação. Jesus nos purifica de todo o pecado. Era jogado essas cinzas dentro de uma vasilha e serviria para purificar. Se alguém tivesse tocado no morto, ele deveria se banhar com aquela água para purificação. A pessoa que está em pecado, ela está morta espiritualmente, e ela deveria se banhar naquela água para voltar à vida, para ressuscitar. A Bíblia cita muitas vezes a questão da água. Nós vemos quando eles saíram do Egito, todo Israel passou pelo Mar Vermelho. Aquilo é um símbolo de batismo, de purificação, de mikveh. Ficaram 40 anos no deserto. Nesses 40 anos que eles ficaram, morreram os que saíram do Egito, só sobraram Josué e Caleb e sua família. Os que estavam ali eram os que nasceram no deserto. Eles não passaram pelas águas purificadoras do Mar Vermelho, do milagre, mas eles passaram pelas águas purificadoras de onde? Do Jordão. Então você vê as ligações. Quando você começa a estudar as Escrituras Sagradas de uma forma didática, você começa a ligar os pontos. Você vai ver que ela é muito mais do que Deus vai fazer, Deus faz e Deus vai realizar. Que essa é a visão da igreja hoje. Uma visão totalmente fora da realidade. As bênçãos, a cura, ela está presente no meio do povo de Deus. Mas nós não precisamos de nada do que você faz para isso. Se você andar nos caminhos do Senhor, se você não abrir mão das coisas de Deus, guardar os seus princípios, os seus mandamentos, as demais coisas vos serão acrescentadas. Palavras do Senhor Yeshua: buscar em primeiro lugar o reino dos céus e a sua, e as demais coisas serão o quê? Acrescentadas. O que são demais coisas? Felicidade, saúde, filhos, alegria, paz, segurança. Tudo isso são demais coisas. E esse pacote vem quando você busca a Deus em primeiro lugar. E a pergunta é: Deus está em que lugar na sua vida? Está em primeiro lugar? Ou as suas preocupações, as suas ansiedades, o seu descaso? Nós vemos que hoje as pessoas estão tão desconectadas do que Deus quer para a igreja, para a congregação, para a Kehilá, para Carral. Todos esses são um nome só, aonde o povo de Deus se congrega. E a menor dificuldade que nós temos é o maior empecilho para estarmos na presença de Deus. E isso é comprometedor. Nós temos que começar a rever os nossos costumes, as nossas visões espirituais, nos aprofundar, para que a bênção possa alcançar os nossos. A Bíblia diz que nós, ao levantarmos, temos que recitar o Shema, e ao deitarmos, recitar o Shema. Estar andando e falando com os nossos filhos do Shema. O que significa isso? Nós temos que estar em comunhão com Deus o dia todo. Quando você começar a praticar isso, e isso virar na sua vida uma rotina, virar um costume, você vai perceber que as coisas vão começar a fluir. Mas quando você coloca os seus problemas,
as suas angústias, a sua frustração. Porque nós somos testados para ver até onde vai a nossa fé. Conta-nos uma história, uma história, né, na verdade, de uma grande viagem que uma multidão de pessoas estavam saindo para ir para o reino de Deus. Vamos usar essa expressão. E essas pessoas, o que aconteceu? Elas iam com carruagens, naquela época era de carruagens, então as carruagens eram grandes, com muita bagagem, com muita coisa, estão naquela estrada. E todo mundo feliz, todo mundo alegre, todo mundo louvando a Deus, todo mundo cantando, porque quando tudo vai bem, você canta, você louva, você agradece. Quando vem uma provação, quando vem uma dificuldade, parece que toda aquela alegria, todo aquele sentimento desaparece. E conta-se essa história que as pessoas estão nessa caminhada e de repente a estrada começa a fechar. E já não é mais possível caminhar com a carruagem. Então eles decidem ir com o cavalo e algumas bagagens. E continuam, mesmo assim tem a bagagem, tem o transporte, eles estão bem. Porém vai chegando o momento que a estrada chega a um limite que já não dá mais para andar com o cavalo. Eles deixam o cavalo, vão de a pé carregando as suas malas. Porém, chega um ponto que já não é mais uma estrada. De um lado é paredão, tem uma pequena passagem e do outro lado o abismo. Já não dá mais para andar com bagagens. Muitos já ficaram para trás, muitos já desistiram. Mas aqueles que insistem começam a andar e de repente o sapato começa a escorregar naquelas pedras finas. Agora imagina uma montanha, um paredão aqui, uma estradinha aqui e aqui um abismo, e você andando ali devagarinho. Se você olha para baixo da tontura e você cai. Mas chega um momento que você já não consegue mais andar de frente, você começa a andar de lado e vai se encostando aqui, lá embaixo o precipício, para cá a montanha, e só cabe o seu pé, só que aí os sapatos começam a escorregar e você tem que tirar o sapato. Nessa altura já muitos ficaram para trás, muitos desistiram. E de repente, nessa caminhada, nessa pistazinha pequena, estreita demais, já não dá mais para ir com o sapato, já está de lado, tira o sapato e vão pisando. De repente começam a aparecer pedras agudas. E a pessoa pisa e começa a sangrar os seus pés. E alguns já vão desistindo, porém o que está na frente, na fila, ele percebeu que tem marcas de sangue. Ou seja, alguém passou por aqui. E se alguém passou por aqui, eu também vou passar. E é isso que nós precisamos aprender. Mesmo na dificuldade, nós temos que orar para o sangue do Cordeiro. Em Rucat, a novilha era sacrificada. Era tirado o sangue dela. E o sangue era espargido do lado de fora do tabernáculo, do Mishkan. A mesma coisa, Yeshua morreu do lado de fora. E o seu sangue escorreu, entrou na pedra, que havia tido um terremoto naquela brecha, desceu em torno de 7 metros e, segundo alguns, encostou na arca. Porque o sacrifício exigia que o sangue encostasse na arca, que representava a Shekinah, a presença de Deus. Da mesma forma que o Mishkan, que vem da palavra Skan, a palavra Skan é presença. A Shekinah é a presença de Deus. Você tinha o pátio dos gentios, que tinha cerca de 45 metros. Aí você tinha o santo dos santos, que era bem menor. Porém tinha um véu grosso. E havia 2 querubins. E ao adentrar no Santíssimo, tinha a arca da aliança, a mesa da propiciação e do incenso. E o que acontecia ali? A arca não é como as pessoas desenham. A arca, ela não era muito grande, ela tinha cerca de 70 centímetros, 40 centímetros mais ou menos de largura. E do lado, imagina isso aqui.
Do lado, aqui, tinha 2 anjos, 2 querubins, que faziam isso aqui. Ela tinha o formato de um trono. E Deus diz: faça um Mishkan para que eu possa habitar no meio de vocês. E só poderia entrar no Mishkan no único dia do ano, na parte do Santíssimo, que era o dia da expiação. E nesse dia o sacerdote, eles teriam que matar fora do arraial a novilha vermelha, deveria queimá-la todinha, pegar aquela cinza, colocar no recipiente, o sumo sacerdote se purificaria, depois ele iria à frente, separariam 2 bodes exatamente iguais, um para expiar, o outro para tirar o pecado do meio do arraial. Ele colocava as mãos na cabeça daquele que era chamado Azazel, passava simbolicamente todo o pecado da nação. O outro sacerdote levava ele para fora do arraial, tirando o pecado do meio do povo. O segundo era sacrificado, ele pegava numa vasilha o sangue e entrava no Santíssimo, e ao adentrar, ele aspergia o sangue ao lado da arca. Depois ele saía. Esse era o dia mais solene que havia ali. As pessoas ficavam ansiosas, esperando o retorno. Diz os historiadores que chegou uma época em que eles amarravam uma corda na cintura do sumo sacerdote. Se caso ele morresse na presença de Deus, se ele não tivesse purificado, era o único jeito de tirá-lo para fora. Porque ninguém poderia adentrar ali, a não ser ele. Existe uma outra também, uma outra história, vamos dizer assim, que no peito dele, no peitoral, tinha as 12 pedras. Essas pedras eram chamadas pedras afogueadas. Quando ele terminava aquele ritual, ele saía para fora. Se Deus houvesse perdoado a nação, aquelas pedras acendiam. Se não, o perdão não tinha vindo. E aí naquele ano seria um ano de punição, um ano difícil. E Yeshua representava todas essas coisas. Quando ele ressuscitou, que ele tem um encontro com aquela Maria, ele diz: não me toque, porque eu ainda não subi ao Pai. Esse simbolismo significava: eu preciso apresentar o sacrifício ao Pai, para que haja perdão. E todo aquele que se arrependesse a chegar a ele, seria perdoado. Porém, no capítulo 20, versículo 1, nós vamos ver que depois de todo esse ritual, de toda essa situação, acontece um fato que iria marcar para sempre a vida do homem de Deus. O maior sonho de Moisés era entrar na terra prometida. Ele viu Deus face a face. A Bíblia diz que ele era o homem mais manso da terra, o mais tranquilo da terra. Porém, muitas vezes nós perdemos a cabeça também. Ele já havia perdido a sua irmã, havia perdido o seu irmão, que eram auxiliares dele, que o apoiavam. E olha o que diz o texto: então vieram os filhos de Israel e toda a congregação ao deserto, dizendo, no primeiro mês, e o povo permaneceu em Cádiz, e ali Miriam morreu, e ali foi sepultada. O próximo. E não havia água para a congregação, e eles se uniram contra Moisés e contra Arão. E o povo contendeu com Moisés e falou, dizendo: quisera Deus que eu tivesse morrido quando nossos irmãos morreram perante o Senhor. Olha que absurdo. De repente sentiram uma dificuldade e já queriam morrer como aqueles outros que morreram. A maioria das pessoas são assim. Quando chega uma pequena dificuldade, um pequeno problema, elas já querem morrer espiritualmente. E quantas pessoas morrem espiritualmente? Muitos rostos, às vezes eu estou
meditando, estudando, preparando alguma coisa, e vem na minha mente aquele rosto daquelas pessoas que já estiveram no caminho da verdade, que já tiveram ouvindo a palavra de Deus. E a maioria trocaram a salvação por coisas tão simples, por banais, coisas que não fazem o menor sentido. Continuando, próximo. E por que trouxestes a congregação do Senhor a esse deserto, para que morramos nós e nossos animais? Volta lá. Para que morramos nós e os nossos bens. Por que você me trouxe para essa congregação? Agora eu estou com um problema. Eu não estou conseguindo solucionar os meus problemas. Mal sabe que as dificuldades são para lapidar, para nos fortalecer. Porque se nós soubermos o que está para vir sobre esse mundo, em um dos estudos dessa semana nós falamos sobre aquela questão de que ninguém vai poder comprar nem vender. No passado era muito difícil na minha cabeça. Primeiro eles falaram que iam tirar a palavra de Deus da gente. Eu falei, não tem problema, eu escondo uma Bíblia. Depois falaram, ninguém vai poder nem comprar nem vender. Né? Eu falei, eu escondo um dinheirinho, mas não era nada disso. O tirar a palavra, tirar a Bíblia de nós, são as modificações que foram sendo feitas na Bíblia. E essas modificações que foram sendo feitas, o que acontece com elas? Elas fazem com que a pessoa não entenda. Esses dias eu estava falando com um rapaz, lá no curso de segunda-feira que a gente apresenta, falando sobre o Shabat, sábado. Ele falou, não, mas a Bíblia fala do domingo, né? A Bíblia fala? Como assim? Não, lá em Apocalipse diz que era o dia do Senhor. Eu falei, mas o dia do Senhor é o sábado. Não existe dia do Senhor domingo. Onde você tirou isso? Mas não é? Claro que não. É que eu aprendi assim. Você aprendeu errado. Você não encontra de Gênesis a Apocalipse uma vez a palavra domingo. A palavra domingo vem de domínio, que era dos romanos, que eles adoravam o sol naquele dia. Em inglês é Sunday, dia do sol, era a adoração do sol. Jamais o dia do sol seria o dia do Senhor. Então você vê que nós somos enganados e aceitamos o engano por conveniência. Isaías 66, 23, que todo mundo já está enjoado de me ouvir falar. E será de uma lua nova, e de um sábado a outro, toda a carne deverá vir me adorar. Zacarias 14 diz, aquele que não subir a adorar o Senhor, não virá sobre ele a chuva. A chuva significa bênção. Quando você não adora a Deus, mesmo que através de uma rede social, a bênção não virá. Você tem que aprender a adorar a Deus. Na sua casa, no seu trabalho, na congregação. Quando você colocar isso em prática, as coisas vão ser transformadas. E quando chegar os dias maus, que virão, o que vai acontecer? Você vai estar preparado. Hoje, você que tem comércio, as pessoas não usam mais dinheiro. É a coisa mais rara alguém chegar com dinheiro na sua loja. No seu caso também. Todo mundo usa o que hoje? O cartão. Tudo está vinculado ao CPF. Você vai na farmácia, antes de pedir a receita, ele pede o seu CPF. Você vai no mercado, ainda ainda é permitido. Daqui a pouco não, você só pode comprar se dá o CPF. Você vai no posto de gasolina, a mesma coisa. Basta uma autorização do governo para bloquear as suas contas. E você não pode ter acesso ao seu dinheiro. E a Bíblia diz que vai chegar um dia que ninguém vai poder comprar nem vender. Aí vem a pergunta, então eu vou sair fora, vou ficar do outro lado, porque como é que eu vou sobreviver? Como é que eu vou alimentar os meus filhos? Quem tem filhos, então, piorou. Quando você é sozinho, você se vira. Mas e quando você tem uma família? Aí nós lembramos que durante 40 anos, Deus sustentou aquele povo rebelde no deserto. Deus sustentou Elias durante 1 ano. Então, a Bíblia diz que o nosso pão e a nossa água será o quê? Certo, não haveria necessidade. E agora eles estão lá, preocupados também preocupados com o recurso, com os negócios. O próximo.
E por que nos fizeste subir do Egito para nos trazer a esse lugar mau? Não é o lugar de semente, nem de figos, nem de vinhas, nem romãs, nem a água para beber. Grande coisa. Eles não tinham nada disso lá no Serachebata, eram escravos, viviam na lama. Percebe? Porque nos trouxe a esse lugar. E muitas pessoas dizem, depois que eu fui para a congregação, as coisas ficaram mais difíceis. Depois que eu fui para a sinagoga, as coisas ficaram mais apertadas. Só que ele não olha para trás, que ele vivia debaixo da chibata. Vivia abaixo do sofrimento. Vivia sem esperança. Ele não conseguia dobrar os seus joelhos e clamar a Deus um livramento, porque ele nem acreditava que existia um Deus. Quando você começa a acreditar, quando você começa a andar, o milagre vai ser certo. Mas você tem que ter uma determinação. Tem que ser firme. Próximo. E Moisés e Arão saíram diante da congregação, à porta do tabernáculo da congregação, e caíram sobre seus rostos, e a glória de Deus apareceu. Eles ficaram tão chocados, eles se prostraram diante de Deus, e a Shekinah de Deus apareceu. Próximo. E o Senhor falou a Moisés dizendo: toma a vara e reúne a congregação, tu e Arão, teu irmão, olha lá, preste bem atenção. E falai a rocha diante dos seus olhos, e ela dará a sua água, e tirarás a água da rocha, e darás a beber à congregação e os seus animais. Ele tinha que? Quem é a rocha hoje? As pessoas. Então nós temos que falar para as pessoas, para que a água da vida flua. Continua. E Moisés tomou a vara diante do Senhor, como lhe havia ordenado. E Moisés e Arão reuniram a congregação diante da rocha, e Moisés lhes disse: ouvi agora, rebeldes. Aí ele já estava estressado. Teremos que tirar a água desta rocha para vós. E Moisés levantou a sua mão e com sua vara feriu duas e saíram água abundantemente. E a congregação bebeu e também os seus. Aqui nós vemos duas palavras que são importantes. Primeiro diz: agora nós vamos fazer isto. Não era eles que iam fazer. Quem ia fazer era Jeová, era Deus. A segunda, ele feriu a rocha. E ao ferir a rocha, ele deixou de cumprir o que Deus havia dito, que era para falar, para a palavra. Nós não temos que ferir as pessoas. Nós temos que falar que Deus pode transbordar água dentro de você. Que Deus pode mudar a tua história. Perceberam a ligação? É diferente. O que eu vou ferir? Eu vou dizer, se você não obedecer, você vai para o inferno, você vai padecer. Isso é ferir. Mas se você dizer, olha, se você servir a Deus, andar nos seus caminhos, as bênçãos correrão atrás de você. Isso não é ferir, isso é falar. O próximo. E o Senhor disse a Moisés e a Arão: porque não cresces em mim, para me santificar os olhos dos filhos de Israel, por isso não levareis a congregação à terra que lhes dei. Nenhum dos dois iria continuar. Muitas vezes nós ficamos no meio do caminho, porque nós não cumprimos o que foi prometido por Deus na nossa vida, e nem obedecemos o que Ele falou. Muitas vezes nós saímos ferindo as pessoas. Muitas vezes nós saímos machucando as pessoas, quando nós temos que falar desse grande amor. E Moisés perdeu o direito de entrar na terra prometida. Arão, na sequência, vai morrer. E ele fica sozinho. E agora ele está arrependido. Mas a Bíblia diz: a quem mais é dado, mais é cobrado. Quando você desconhecia o caminho da luz, você poderia ser considerado um justo das nações. Fosse uma pessoa íntegra, honesta nos seus negócios, você teria oportunidade talvez de alcançar a graça. Mas quando Deus te dá a oportunidade de você conhecer, de ser uma pessoa diferente, Deus está preparando vocês para coisas grandes. Você é um povo seleto, um povo especial.
Um povo que Deus está preparando para levar o último aviso, a última mensagem para salvar esse mundo. E você fica para trás, você se rebela, o mesmo direito de entrar na terra prometida vai acontecer com você. Você não vai ter o direito de entrar na terra. E Moisés, posteriormente, vai querer questionar a Deus, dizendo: por favor, Senhor, eu quero entrar na terra. E Deus, é a única vez que eu encontrei na Bíblia uma palavra ríspida vindo da parte do Senhor. Ele diz: não me fale mais sobre isso. Você não vai entrar na terra prometida. Você vai subir em Horebe e lá você vai olhar e ver toda a terra que eu prometi a Abraão, a Isaque e Jacó. Mas você não vai entrar. O que significa isso? Muitas vezes, muitos vão ficar de fora porque desobedeceram. Quanto mais é dado, mais é cobrado. Quando você sabe que aquilo é uma transgressão e você insiste na transgressão, o pecado é maior. Nós vemos também, não vamos entrar, vamos pular alguma coisa aqui, a vitória sobre o rei de Arad, que não interessa, a viagem de Moabe, nós já falamos sobre isso. A vitória sobre o Seom e Og. Og era um homem muito grande. Conta que a cama dele tinha uns 3 metros. Mas não significava que ele tem 3 metros, né? Porque lá em casa resolveram comprar uma cama aquelas camas aqui, aquela cama daquele tamanho gigante ali, não sei para que aquilo. Então, aí, se daqui a alguns anos alguém achar, fala: nossa, o Lars tinha uns 3 metros de altura. Vamos ver que era um tampinho. Então, o que acontece? E ele foi vencido e foi morto por Israel. Porém, Balaque, no capítulo 22, por favor. Aqui essa história é muito interessante. Capítulo 22 de Números. E os filhos de Israel partiram e acamparam nas planícies de Moabe, desde os lados do Jordão, junto a Jericó. Não, capítulo 20, 22, está certo. E Balaque, filho de Zippor, viu tudo o que Israel havia feito aos amorreus. E Moabe estava com medo do povo, porque eram muitos, e Moabe se afligiu por causa dos filhos de Israel. E Moabe disse aos anciões de Midian: agora esse grupo lamberá tudo que é ao nosso redor, como o boi lambe as ervas do campo. E naquele tempo Balaque, filho de Zippor, era rei dos Moabitas. Continua. Assim ele enviou mensageiros a Balaão, filho de Beor, a Petor, que está junto ao rio, na terra dos filhos do seu povo, para chamá-lo, dizendo: eis que o povo saiu do Egito, e eis que cobrem a face da terra, e eles estão habitando diante de mim. Aqui nós temos 2 nomes de 2 indivíduos: um rei chamado Balaque e um profeta chamado Balaão. Balaque significa destruidor. O sobrenome dele era destruidor. E Balaão, devorador. Esses 2 personagens, a história diz que Balaque chama Balaão, que era um profeta. Aqui tem uma outra incógnita. E essa incógnita, a Bíblia não esclarece se ele era um profeta de Deus ou um falso profeta. O que nós sabemos é que Deus falava com ele. E ele recebe dinheiro para ir amaldiçoar quem? O povo de Israel. Se alguém paga para alguém, é sinal que essa pessoa já fez alguma coisa semelhante. Ninguém vai chegar no meio da rua e falar: vem cá, vou te pagar para você amaldiçoar alguém. Ninguém vai fazer isso, óbvio. Ele era um profeta famoso. Porém, ele era um devorador financeiro. Ele queria dinheiro. Ele queria poder. E hoje o mundo está lotado de Balaãos. Homens que só estão interessados no dinheiro, no poder. Eles não estão interessados no Deus de Israel, na salvação. E eles manipulam as pessoas. Eles comem a carne das ovelhas.
esses espíritos de Balaão tomou conta da maioria das pessoas. Hoje é difícil você encontrar alguém íntegro nesse aspecto. E o que acontece? Ele vai receber muito dinheiro para amaldiçoar o povo de Deus. Porém, quando ele sai, ele vai com a jumenta dele, que era o transporte da época, e de repente a jumenta empaca. E ele insiste para que ela continue, e ela não vai. E ele insiste, ela não vai, e ele começa a espancar a jumenta. E a jumenta olha para ele e falou: jumento, você não está vendo o tamanho do anjo e a espada que está na frente, não? Como assim? Um jumento falando comigo? E isso acontece com muitas pessoas. Tem horas que você está espancando aqueles que servem. Aquela jumenta serviu ele há muitos anos como transporte. E ele começa a espancar porque ele não está vendo que ela está dando um livramento. Se ele insistisse, ele seria morto. E mesmo vendo esse milagre, ele vai insistir. Porém, quando ele recebe, no capítulo 23, no versículo 6, ele vai falar o oráculo, seu primeiro oráculo. E retornou para ele, e eis que estava junto à sua oferta queimada, ele e todos os príncipes de Moabe. Reuniu todos os príncipes, vamos fazer aqui um culto, para conseguir graça, para conseguir vencer esse povo. E ele proferiu sua parábola e disse: Balaque, rei de Moabe, me mandou trazer de Arã, das montanhas do Oriente, dizendo: vem amaldiçoar-me a Jacó, e vem desafiar a Israel. Próximo. Como amaldiçoarei a quem Deus não amaldiçoou? E como desprezarei a quem o Senhor não desprezou? E isso serve para todos vocês. Como alguém vai amaldiçoar você que está em aliança com Deus, se Deus já te abençoou? Não tem como. Você está sob a proteção divina. Isso não significa que você não vai ter tribulação, não vai ter lutas, não vai ter dificuldades. Isso faz parte do aprendizado e do preparo para as coisas que vamos enfrentar, né? Porque no topo das rochas eu os vejo, e dos outeiros os contemplo. Eis que este povo habitará só, e não será contado entre as nações. Quem pode contar o pó de Jacó e o número da quarta parte de Israel? Que eu morra a morte dos justos, e que meu fim seja como o seu. E Balaque disse a Balaão: que me fizeste? Eu chamei para você abençoar, e você abençoou eles. Era para amaldiçoar, não era para abençoar? Próximo. E ele respondeu e disse: eu não deverei ter o cuidado de falar o que o Senhor pôs na minha boca? Ou seja, não tem como fazer. Foi Deus que colocou. Ele queria falar uma coisa e Deus falar outra. Muitas vezes Deus usa o ímpio para te dar um alerta, para abrir os seus olhos. Próximo. E Balaque lhe disse: peço-te, vem comigo a outro lugar, de onde poderá vê-los. Verás somente a parte mais distante dele, e não os verás a todos. E amaldiçoa eles ali. E o levou consigo ao campo de Zofim, ao topo de Pisga. E edificou 7 altares, e ofereceu um novilho e um carneiro sobre cada altar. Ele não estava poupando recursos para conseguir amaldiçoar o povo. Ele estava desesperado. Porém, e Balaão disse a Balaque: fica de pé aqui junto à tua oferta queimada, e eu irei ali ao encontro do Senhor. Aí que fica aquela dúvida: mas como é que esse camarada tinha acesso a Deus? Mas tinha, né? Continuando. E o Senhor foi ao encontro de Balaão e pôs uma palavra na sua boca e disse: vá novamente até Balaque e fala isto. E vindo a ele, eis que estava junto à oferta queimada, e os príncipes de Moabe com ele. E Balaque lhe perguntou: o que disse o Senhor? E ele proferiu a sua parábola e disse: levanta-te, Balaque, e ouve e inclina os teus ouvidos a mim, filho de Zippor. Ele disse: agora o rei falou: levanta daí, fica de pé. Agora você vai ouvir o que o Senhor disse. Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Diria ele algo e eu não faria? Ou falaria e eu não cumpriria? Continua. Eis que recebi a ordem de abençoar, e ele abençoou, e eu não posso reverter. Continua. E ele não viu iniquidade em Jacó, nem contemplou maldade em Israel. O Senhor seu Deus é com ele, e o bradar de um rei está entre eles. Você está reclamando, mas Deus está com eles. Deus os trouxe do Egito, as suas forças são como as de um unicórnio.
Certamente não há encantamento contra, nem há qualquer adivinhação contra. Segundo esse tempo será dito de Jacó e de Israel que o fez Deus. Ou seja, o que significa isso? Aqueles que estão em aliança com Deus, não existe encantamento, não existe macumba, não existe oração contrária. Tudo que o povo diz está perdendo tempo, porque eles estão sobre a proteção divina. Balaque pagou, chamou todo mundo, vamos amaldiçoar, mas não conseguiu. Por quê? Porque eles eram um povo escolhido. E hoje se estende a vocês. A Bíblia diz: 1000 cairão do teu lado e 10.000 à tua direita, e você não será atingido. Isso significa que você não deve fracassar. Por mais difícil que está a caminhada, por mais complexo que está a vida, não desista no meio do caminho. Permaneça no caminho, porque Deus tem grandes coisas e Ele está moldando, Ele está lapidando. Vocês aqui que estão presentes, você não vale, você não conhece isso aí, mas os outros sim. Se você estiver andando no meio do mato, vocês sabem identificar o que é ferro? O que é um diamante? Você sabe? Vocês sabem? O diamante é bonitinho daquele jeito? Não. Parece um caco de vidro sujo. Ali foi lapidado, né? E o ferro? É um pó preto, escuro, isso aí não é nada. Porque nós não conhecemos, mas Deus conhece. E Deus sabe como é cada um. E o sacrifício que vocês fazem para se deslocar de onde vocês moram, para estar na presença de Deus, Deus é o primeiro que está vendo. Deus é o primeiro que está sentindo como você está buscando Ele. E isso não tem preço. Isso é uma coisa que Deus leva em consideração. O cuidado que você tem que ter com Deus. Porque a salvação é individual. Você não salvará sua esposa nem seus filhos. Você não será o seu esposo, seus filhos. Cada um vai se salvar por si só. Nós somos pedras brutas que devemos ser o quê? Lapidadas. O próximo, por favor. Eis que o povo se levantará como um grande leão, se erguerá como um leãozinho. Ele não se deitará até comer a presa e beber o sangue dos mortos. Continua. E Balaque disse a Balaão: nem o amaldiçoará, nem os abençoará então. Mas Balaão respondeu e disse a Balaque: não te falei dizendo tudo que o Senhor falar, isso eu vou fazer? E ele diz: então, já que você não vai amaldiçoar, também não abençoa. Não é possível? Não vou fazer isso não. O próximo. E Balaque disse a Balaão: vem, peço-te, e eu te levarei a outro lugar, porventura será do agrado de Deus, que dali os amaldiçoe. E ele insiste em continuar fazendo o quê? Quem sabe se a gente for em outro lugar, a gente consegue. Isso é muito comum na Techuvá. As pessoas, elas querem para Techuvá, só que elas querem, de repente não é aquilo que elas pensam. Aí ela vai num lugar, não gosta, vai no outro, não gosta, e ela fica procurando lugar para ver se acha a bênção. Exatamente. Onde vem soprar, vai para lá e vem para cá. Ah, eu quero uma bênção, mas ele não entende que a bênção é um processo. Não é apenas vem a bênção. As coisas são diferentes. Primeiro você tem que estar na presença de Deus. Segundo, você tem que cumprir a vontade de Deus. Você tem que andar nos caminhos de Deus, para que as demais coisas vão sendo acrescentadas na sua vida. O próximo. E Balaque levou Balaão ao topo de Peor, que dá a vista para Gesimon. E Balaão disse a Balaque: edifica aqui mais 7 altares, e prepare aqui 7 novilhos e 7 carneiros. E ele já tinha feito isso, já tinha feito 7, já tinha feito de novo, e está repetindo, e está fazendo, e não entendeu ainda. Continua. E Balaque fez com que Balaão lhe havia dito e ofereceu um novilho carneiro sobre cada altar. Pode continuar. E quando Balaão viu que agradou ao Senhor abençoar a Israel, ele não foi, como em outras ocasiões, buscar o quê? Mas voltou seu rosto em direção ao deserto. Aqui já mostra que ele era meio místico, né?
Ele não vou mexer mais com isso, porque eu estou vendo que Deus insiste em abençoar o seu povo. E esse povo que estava sendo abençoado é aquele que estava infernizando a vida de Moisés. Mas Deus tinha uma promessa. Quando Deus tem uma promessa para a sua vida, você pode até ter momentos de fraqueza, mas Deus não vai abrir mão de você. E se Deus não abre mão de você, por que você está abrindo mão de Deus? Por que você está deixando Deus em segundo lugar na sua vida? Aqui nós não estamos falando de prosperidade, nós estamos falando de relacionamento. Um relacionamento real com Deus. Próximo. E Balaão ergueu os olhos e viu Israel, que permanecia em suas tendas, segundo as suas tribos. E veio sobre ele o Espírito de Deus. E ele proferiu sua palavra e disse: fala Balaão, filho de Beor, e fala o homem de olhos abertos. Fala aquele que ouviu as palavras de Deus, que vê a visão de El Shaddai, que cai mais com os olhos abertos. Quão boas são as tuas tendas, ó Jacó, e os teus tabernáculos, ó Israel. Como o vale se estende, como jardins ao pé dos rios, como árvore de sândalo que o Senhor plantou, e como cedro junto às águas. Ele derramará água de seus baldes, e a sua semente estará em muitas águas. E o seu rei será maior do que Agag, e o seu reino será exaltado. Deus os trouxe do Egito, as suas forças são como a dos unicórnios, e ele consumirá as nações, seus inimigos, e quebrará os seus ossos, e os perfurará com as suas flechas. Encurvou-se, deitou-se como um leão, e como um grande leão, quem o despertará? Bendito é aquele que te abençoa, e maldito aquele que te... Todos aqueles que se levantam contra os ungidos do Senhor são malditos, são amaldiçoados. Continua. E a ira de Balaque se acendeu contra Balaão, e ele bateu as mãos, e Balaque disse a Balaão: chamei-te para amaldiçoar os meus inimigos, e eis que tu abençoou ele quantas? 3 vezes. E aí Balaão diz: olha, não tem como. Porém a oferta financeira foi maior. E ele vai arrumar uma maneira de derrubar o povo. São muitos oráculos, nós não vamos nem ler todos, mas nós vamos dizer o que aconteceu. Ele chamou mulheres e começou a fazer uma festa perto do acampamento. E os israelitas começaram a se prostituir. E foi ali que a mão de Deus pesou sobre eles. E foi ali que veio a praga e 24.000 israelitas morreram. Foi quando o filho de um sacerdote se levantou, pegou uma lança, pois um israelita havia trazido uma prostituta cultual e colocado dentro da barraca. E ao colocar dentro da barraca, e a mortandade comendo solta, esse filho de Deus, o que ele fez? Ele pega e transpassa o israelita e a mulher. E a praga cessou. A forma que Balaão descobriu para destruir Israel foi as mulheres. E essa fórmula permanece hoje. A palavra mulher em profecia significa o quê? Igrejas. E qual é o melhor método para destruir as vidas espirituais? As falsas igrejas. Hoje nós vivemos numa época em que as pessoas elas perderam o senso de espiritualidade. Outros agora fazem igrejas pretas. A pessoa entra na igreja, parece uma boate. Se fala tudo menos do amor de Deus, se fala tudo menos da palavra de Deus. E essas mudanças, o que fazem? Essas mudanças têm feito com que as pessoas percam a sua salvação. Essa ligação de Balaão, o profeta, com as prostitutas, que são as mulheres espirituais, as igrejas, tem levado o povo de Deus a perecer. Por isso é importante você abrir os seus olhos. Né? Nem tudo que reluz é ouro. Nem toda a igreja que está de porta aberta vem do Senhor. Nós temos que saber. E como vamos saber? Aqui, como está em Apocalipse 14:12, por favor.
O que diz lá? Aqui está a paciência dos santos, aqui estão aqueles que guardam os mandamentos de Deus e a fé em Jesus. Se não tiver esses dois, se tiver só guardando mandamentos e não acreditar em Jesus, fora. Se acreditar em Jesus, mas não guardar os mandamentos, está fora. Acabou. Não precisamos ir muito longe. Vê 22:14 de Apocalipse, não sei se essa tradução está certa, mas dá uma olhadinha lá. Essa aqui King James? Está. Ok. Abençoados serão aqueles que praticam o quê? Seus mandamentos. Para que eles tenham o quê? Direito à árvore da vida e possam adentrar pelos portões da cidade. Adão e Eva foram proibidos de comer da árvore e morreram. Agora aqueles que aguardam os mandamentos de Deus, eles vão ter direito novamente de comer e entrar na cidade que é o Éden. Então a condição é essa. Se você desistir no meio do caminho, quando as 7 últimas pragas começarem a ser derramadas sobre a terra, não adianta você correr. Eu imagino quando Noé entrou na arca. A Bíblia fala que um anjo fechou a arca por fora. Não foi ele que fechou. Por quê? Para que não abrisse para ninguém mais. Esse tempo de graça que nós temos hoje vai fechar um dia. A porta vai ser fechada. E quando for fechada, não tem como abrir. Agora, eles ficaram dentro da arca durante 7 dias. Quem sabe, talvez, o que aconteceu? Talvez aqui nesses 7 dias que eles estavam ali, talvez os filhos, as noras, a esposa, mas será que realmente vai chover? Nós fizemos todo esse trabalho, toda essa luta. Já faz 5 dias que nós estamos aqui, nada de chuva. Já faz 6 dias e nada de chuva. E talvez quem estava do lado de fora dizia, tá vendo? É um velho louco. Gastou tudo que tinha, tempo, dinheiro, tudo que ele tinha. Não aproveitou a vida. Não aproveitou a vida, tá aí, ó. Tá vendo? Perdeu tudo. Porém, de repente começa a cair uns pingão d'água. E a Bíblia diz que a água jorrou do chão e desceu de cima. Aí não adiantou mais correr, porque não tinha mais que entrar, porque a porta estava cerrada. Vai chegar um dia que as portas dos céus vão estar cerradas para a vida das pessoas que tiveram a oportunidade de ver, tiveram a oportunidade de conhecer, mas desistiram no meio do caminho. Alguns gostam dos shows que são feitos nas igrejas. Outros gostam das músicas que eles chamam lá, como é que chama aquela música lá de Canela de Fogo? Reteté. Outros acham que aquilo é louvor a Deus, porque eles gostam de sentir sensações. Mas o reino de Deus não é feito de sensação. O reino de Deus é feito de sensatez. A palavra parece a mesma, sensação e sensatez, mas são uma diferença gigantesca. Então vocês são chamados para abrir os vossos olhos. Esta porção de hoje, ela nos mostra as várias situações. E entre elas, desde a novilha vermelha, que era para a purificação, desde a questão de Moisés, por estar num estado extremamente lastimável de estresse, ouviu a ordem, mas não entendeu, pagou um preço alto. Balaque tentando seduzir e enganar pessoas, não conseguiu. Tentaram amaldiçoar aquele povo, não conseguiram. E a mesma coisa acontece com você. Ninguém vai conseguir amaldiçoar você, desde que você esteja em unidade com o Senhor, desde que você esteja na presença de Deus. Vale a pena, irmãos? Vale. Vale a pena o sacrifício? Vale. Por quê? Porque Deus ele quer mudanças na vida das pessoas. Se as pessoas acham que é fácil,
nos nossos dias, estarmos nos dedicando a Deus não é fácil não. É bem complicado. Mas nós estamos aqui porque amamos o Senhor. E não vamos desistir, não vamos voltar para trás e nem olhar para trás. Muita gente, a Bíblia diz, aquele que olha para trás, o trabalhador que olha para trás não é digno do trabalho. Né? Por quê? Porque ele fica, nossa, quanta coisa eu fiz e quanta coisa é para fazer. Né? Nós temos que avançar, nós temos que prosseguir. E eu convido todos que estão aqui, aqueles que estão assistindo, aqueles que vão assistir, que não percam os nossos estudos de quarta e de sexta, que têm sido estudos edificantes. Muitas coisas ainda não consegui passar para vocês, mas está tudo preparado, muitas revelações, muitas coisas extraordinárias vindo do reino de Deus, da palavra de Deus, do que vai acontecer, do que está acontecendo. E vocês devem se unir ao Senhor hoje em oração, colocar o seu coração nas coisas do Senhor, porque essa é a vontade do Pai. Vamos ficar em pé, vamos orar. Senhor nosso Deus, Jeová dos exércitos, nós iniciamos esse trabalho, Pai, em nome de Yeshua, teu Filho amado. Rogamos que esta porção, esta paraxá, possa entrar nos corações, transformar as vidas, que ela possa edificar cada um, Senhor. Nós colocamos também nas tuas mãos os pedidos de oração que foram feitos para nós. Nossos irmãos estão precisando, Senhor, de uma resposta, de um livramento. Por isso, Senhor, atende o pedido do teu povo. Nós somos fracos, Senhor. Nós somos indignos de estar na tua presença. Mas é através dos méritos alcançados de Yeshua, teu Filho, Senhor, que ali no Calvário pagou os nossos pecados. E é através desse sacrifício que nós já chegamos ao teu trono de graça. Por isso, Senhor Deus, eu venho pedir a cura para os teus filhos que estão acamados, adoentados. Venho pedir uma solução para aqueles que precisam no trabalho, na sua mudança de casa, em transformações de vida, em ações na justiça, tudo aquilo que está emperrado, Senhor. Nós rogamos agora, venha libertar e livrar, Senhor Deus. Abra as portas dos céus, Pai, e derrame as bênçãos sobre o teu povo. Aqueles que têm comércio, Senhor, que as vendas possam aumentar e prosperar. Aqueles que são empregados, Senhor, que eles consigam, meu Deus, melhorar a sua condição de vida. Por isso, Senhor Deus, o teu povo clama pelo teu nome e clama por misericórdia nesta hora. E o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê shalom. Que Deus abençoe. Uma semana de vitória a todos nós. Em nome de Yeshua. Amém. Amém.